De 0 a 10, qual o nível de importância do conhecimento na sua vida e por quê? É, no, 9, porque conhecimento na nossa vida meio que gira em torno do conhecimento, principalmente quando a gente é criança, que daí tem que ir pra escola, lá e tal, e é quase a nossa única responsabilidade. Então, 9, porque minha vida também não gira só em torno da escola, né? Você acredita que o conhecimento básico é construído através do convívio com a sociedade? Sim, não completamente, mas uns 90% sim. A partir do senso comum, conseguimos diferenciar o que é certo do que é errado? Sim, o motivo, bem, pensa, pen- pensa comigo. Você, você tem um banco. Vo- você, com os seus senso comum, você sabe que você não pode entrar no banco e levar todo o dinheiro embora, né? Então você acredita que sim? Sim, eu acredito que sim. Ok. De 0 a 10, qual o nível de importância do conhecimento na sua vida e por quê? Bom, na minha em especial é 10. Eu acho que a gente tem, desde o momento que a gente nasce, né, uma construção de conhecimento. Então, ela só se aprofunda e se fortalece ao longo do tempo. E a gente vai ficando mais e mais curioso com isso. Então, o conhecimento ele é necessário para acomodar essa curiosidade. E aí, na minha profissão, naquilo que eu faço, o conhecimento é essencial. Então, eu não vejo outra forma que não seja dar um 10 para essa nota, para esse conceito. No seu ponto de vista, a ciência é o único conhecimento onde encontramos a verdade? Então, essa pergunta é bem delicada, né? Porque se a gente entender a religião como a primeira expressão de um conhecimento, e a língua falada, e aquilo que foi passado de geração em geração, em que não havia um escrito, ou uma forma mais rude de escrita, e você considerar a ciência como evidência, como fato, e a ciência como religião, ou como um olhar mais religioso, a gente vai entrar numa discussão bem complicada, né? Porque vai ter gente que vai dizer que numerologia não é ciência, tem gente que vai dizer que a ciência por si só não traz todas as verdades, como é o caso da medicina. Quando a gente entra na medicina, a gente tem outra visão, outra percepção. Mas é importante a gente contemplar o cenário de que é o seguinte: se é possível provar e é possível repetir, então está dentro da ciência, porque tem uma evidência que é reproduzível. Se não, a gente precisa acreditar por outros fatores, talvez não ciência, talvez por fé, talvez por crença, talvez por cultura, alguma coisa assim. Mas a ciência, ela ainda tem a capacidade, ou ela é a única que até o momento tem a capacidade de explicar os fenômenos e eles podem ser reproduzidos. Por isso que ela é científica, ela é comprovável e ela é testável. Então, como uma pessoa que vem da área da informática, que vem da área das exatas, né, ciências exatas, eu acredito que no momento a ciência ainda é a única forma de você comprovar os fatos através dos testes, da repetição e da possibilidade de você, de alguma maneira, reproduzir. Né? Porque se eu te entrego dizendo que algo é assim e você fizer o mesmo procedimento para chegar nesse algo, é porque está comprovado que é possível. Então, o método levou a um resultado e esse resultado é testado. Então, é ciência. Tá? Por isso. Diante do uso massivo da tecnologia nos dias atuais, o conhecimento científico é adquirido somente pela razão humana? Então, de novo a gente tem que dividir as coisas um pouco, né? Porque
Se a gente entrar na questão do senso comum e da ciência, o senso comum é a prática, aquilo que a gente aprende no dia a dia, que não é exclusivamente científico, mas é porque você experimentou, embora seja ciência no fim das contas, né? E viu que aquilo não era tão bom fazer daquele jeito, você fez diferente. É quase uma receita de bolo que você fez o primeiro e disse, bah, tá pouco doce, vou colocar mais alguma coisa. Então, é a prática daquilo que vai melhorar o cenário. Mas o uso da tecnologia, ela tem aumentado a nossa capacidade de ter dados para tomar decisão. E com esses dados a gente consegue acelerar alguns processos da ciência. Se a gente entrar na questão dos remédios, por exemplo, durante a pandemia, nós produzimos uma vacina em 2 anos, 1 ano. E historicamente as vacinas demoravam 10, 15, 12 anos, 20 para serem produzidos. Isso porque a ciência ela aumentou a sua capacidade de dar respostas. Então, a tecnologia veio nesse sentido, porque a gente não pode pensar a tecnologia só celular, né? Tecnologia é um monte de coisa. São equipamentos que processam amostras mais rapidamente, congelam mais rapidamente, descongelam mais rapidamente, misturam de forma mais homogênea, conseguem avaliar componentes de forma mais precisa, sem um longo período para fazer isso. Então, a ciência, ela se beneficia da nossa capacidade de armazenar ou reter e usar a tecnologia a favor disso. Atualmente, isso foi potencializado, sem dúvida, com o uso da inteligência artificial. Ela veio como uma enorme ferramenta que tem nos trazido mais rapidez em encontrar as respostas. Não que, e aí o alerta, né, elas sejam todas verdadeiras, porque ela alucina, né? Mas como ferramenta, ela tem ajudado a otimizar processos, tanto para o bem quanto eventualmente para o mal, né? Então, usado de forma saudável, coerente, salutar, ela vai ser positiva. Usado de forma errônea, ela vai ser negativa. Mas, sim, eu acho que a gente tem um potencial enorme assim, de aumentar a nossa capacidade de gerar conhecimento e produzir e utilizar conhecimento através do uso da ciência. Sem dúvida, a gente consegue fazer isso de forma mais acelerada, até porque as gerações modernas precisam disso mais do que as antigas, né? Os ciclos das gerações Z, alfa, enfim, muda o consumo disso e como a gente vai usar. Então, sim. De 0 a 10, qual o nível de importância do conhecimento na sua vida e por quê? Considero como 10, porque pessoas sem conhecimento, elas estão sujeitas a opiniões alheias, elas estão sujeitas aos conhecimentos alheios, às regras alheias. Quanto mais você entende sobre determinado assunto, mais liberdade de pensamento e de opinião própria você tem, né? Você consegue não ficar apenas no que o outro te diz, mas na sua própria visão daquele conhecimento. Óbvio que tem coisas que já estão prontas, por exemplo, conhecimentos científicos, né? Mas você consegue ter uma visão de interpretação própria referente àquele conhecimento. Então, você não está preso a opiniões alheias, você não está preso a um único foco, você tem uma forma ampla de entendimento. Na sua opinião, a fé é uma forma de prisão ou de liberdade? Por quê? Depende da maneira que se tem fé. Porque se for uma fé religiosa, no meu ver, é uma prisão. Se for a fé voltada para a parte da espiritualidade, é liberdade. É você entender que a religião te prende e a espiritualidade te liberta da forma de pensamento, sentimento e maneira de agir. Quando você tem fé religiosa, você está preso a um conceito que te colocaram de acordo com aquela especificidade. A evangélica tem uma maneira, a católica outra, a budista outra, a islâmica outra, onde cada um vence pelo seu próprio argumento. Quando você tem uma fé de espiritualidade, você sente, você vê isso na natureza, você olha a construção divina no todo. Você consegue associar a ciência e a espiritualidade, a criação, todo no mesmo conceito. Então, depende da maneira que se
tem fé, né? Porque hoje já dá para se entender que fé e física quântica são muito parecidas. A questão da frequência e fé, a atração, a lei das as questões de atração, né? A física, enfim, toda a questão de construção científica, quando se vai além com a física quântica e a fé, hoje já dá para se ter um elo. Porém, as pessoas continuam lutando por questões religiosas. Então, eu acho que depende da maneira que a fé habita em cada um. A busca pelo sentido da sua vida depende da sua fé? Sim, porque eu acredito que eu não estou aqui por acaso, que nada é por acaso, que assim como a física, tudo é uma consequência de algo. E assim como a física, a religião, né? Religião não, a questão da espiritualidade, né? Tudo que você acredita, você atrai. Tudo que você mentaliza, você materializa. Então, sim, eu acredito que a minha fé, hoje inclusive, eu vim pedindo. Eu preciso de um estacionamento. Eu preciso de um estacionamento perto do local onde eu estarei. Eu consegui uma aqui na frente. Então, sim, a minha fé e a minha vida estão muito atreladas. Eu carrego um pingente de proteção porque eu acredito que isso me conecta. Mas cada um conecta-se com o divino, o universo, a maneira que acredita, como acredita e como quer. Mas a minha vida, sim, a todo momento, ela é regida por uma fé. Em que momento o conhecimento religioso se tornou um ponto importante na sua vida? No entendimento de que todas acreditam na mesma coisa, só que o ego faz com que cada uma diga que a sua está certa. Eu gosto de estudar muitas religiões. Eu frequento a igreja católica, a evangélica, a espírita, tudo que é de conhecimento budista, tudo que imaginar, eu gosto de conhecer. E nesse momento eu entendi e eu sinto em mim hoje que tudo faz parte de um todo. E que se todas tivessem dessem uma trégua e colocassem cada uma suas ideias sem o ego presente, entenderiam que todas acreditam na mesma coisa da mesma maneira, inclusive científico também, só que cada um puxa para o seu próprio assado, para dizer eu estou certo, quando na verdade conhecimento religioso tem que ser sentido e não provado que se está certo. Quando você olha para fora e vê a natureza do jeito que é, perfeita do jeito que é, todas as leis físicas que dizem que o planeta só habita a Terra naquela condição matemática quase que impossível, é impossível deixar de acreditar que tem algo a mais, que existe uma força maior, mas isso não está dentro da caixinha da religião. Religião é a gota d'água de um oceano inteiro espiritual. Então, no meu ver, conhecimento religioso é bom quando você começa a conectar e entender que tudo está dentro de você. Então é importante sim. De 0 a 10, qual o nível de importância do conhecimento na sua vida e por quê? Eu considero 10 porque, querendo ou não, a gente precisa obter conhecimento para ser bem-sucedida no futuro. Por exemplo, não importa a profissão que eu escolher, querendo ou não, eu vou ter que ir atrás de conhecimento para ir bem no que eu for fazer. Outra coisa que eu considero importante para obter o conhecimento é porque a gente, sendo ser humano, tem a necessidade de entender o passado, o presente e o futuro. A gente utiliza o conhecimento para buscar novas informações e montar novas informações, coisas, invenções que a humanidade foi criando. Foi a partir da vontade de obter o conhecimento e a inteligência de entender que o conhecimento pode ajudar num futuro melhor.
Você acredita que o pensamento filosófico está presente em toda a vida humana? Eu acredito que sim. Se a gente parar para pensar, a filosofia é a vida. A vida é completa de pensamentos que faz a gente parar o que a gente está fazendo e tentar entender de várias formas, com várias opiniões, tudo o que acontece. Por exemplo, eu não sei se ouviram falar, a Clarice Lispector é uma escritora famosa e ela tinha o costume de escrever livros com pequenas questões filosóficas no meio das linhas, o que fazia eu refletir bastante. Uma frase bem simples dela é: Eu sou uma pergunta. A Clarice Lispector, ela não era filósofa nem nada, mas ela tinha o costume de refletir bastante sobre a vida. E eu acho que todo mundo deveria pensar um pouco sobre isso. A vida inteira nós mesmos somos questões que nem tudo pode explicar. Então, sim, a filosofia está presente no nosso cotidiano e todo mundo procura entender um pouco mais sobre. No seu ver, a sabedoria é uma causa ou efeito da filosofia? Eu acho que a sabedoria é o efeito da filosofia, porque a filosofia foi criada no intuito de buscar conhecimento. Então, a causa da filosofia foi a vontade e o interesse em obter conhecimento e sabedoria. E, no caso, a filosofia se torna um método para conseguir a sabedoria. Então, eu concordo em ser o efeito.